Pixbet, atual patrocinadora master do Flamengo, não está na lista de sites liberados para atuar em 2025. E se não houver uma reviravolta, o Flamengo vai perder o maior patrocínio master do Brasil. O Flamengo também se distancia da contratação de Lassina Traoré do Shakhtar Donetsk e os problemas físicos do jogador seriam o empecilho. No vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já aciona o sino de notificação, clica em todas e aproveita também já para deixar o seu like. Bom pessoal, a Secretaria de Prêmios e Aposta do Ministério da Fazenda divulgou hoje a lista das bets das casas de aposta que estão liberadas para atuar em 2025. E aí, o principal patrocinador, o patrocinador master do Flamengo, a Pixbet, não está nessa lista. Esse ano o Flamengo embolsou aí 105 milhões de reais com a Pixbet. E aí, segundo a apuração, as informações que eu procurei aqui para ler, 2025 seria um valor bem maior. O Flamengo iria embolsar aí em torno de 115 milhões de reais. Ia ser 10 milhões de reais a mais. E esse vínculo da Pixbet com o Flamengo vem desde 2022. Lá no ano de 2022, a Pixbet estampava ali esse lado aqui da camisa, a omoplata, né, do Flamengo. Esse ano não, ficava mais aqui em cima, escrito Pixbet, era a patrocinadora master, então merecia um destaque na camisa. Bom, esse tipo de impedimento, ele acontece muitas das vezes porque o governo entendeu que a casa de aposta, que foi proibida, que não está lá naquela lista, ela teve algum tipo de problema, um problema burocrático, jurídico, que, aos olhos do governo, claro, impede que essa casa de aposta atue de forma legal no Brasil. Eu fiz algumas pesquisas rápidas aqui, eu ainda não consegui encontrar se há uma maneira de reverter essa situação. Bom, havia sido publicada uma lista lá alguns meses atrás que a Pixbet estava legalizada para atuar em âmbito nacional. Porém, esse prazo seria até dezembro. E a lista que foi divulgada hoje é para valer a partir de janeiro de 2025, né? Amanhã, no caso, ano novo. Então, a Pixbet não está mais nessa lista. O porquê de ter acontecido isso, por que o governo entendeu que ela não tinha mais que atuar, são muitos porquês, muitos pormenores, vai para uma parte aí jurídica de toda a situação, realmente foge um pouco do que eu possa conseguir explicar. Aqui eu posso ler, tentar entender, mas talvez não ia conseguir explicar. E para não falar besteira, eu prefiro não comentar a fundo, querer explicar para vocês, isso, porque realmente é uma coisa bem detalhada, você tem que ler, procurar entender toda a situação burocrática da história para tentar passar a informação. Mas de cara a gente sabe que a maior patrocinadora do Flamengo atualmente, a patrocinadora master, não está legalizada para 2025. Com isso, o Flamengo perderia aí pelo menos 115 milhões de reais, que seria o valor acordado para 2025. Claro que o Flamengo ele está em destaque, um patrocinador master não vai faltar, mas assim, é uma parceria que vem aí desde 2022, então seria bom continuar, porque a ideia é que esse patrocínio ele fosse aumentar gradativamente ao longo dos anos, né? Então o Flamengo poderia ganhar mais dinheiro. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, porque provavelmente a casa de aposta vai se movimentar, vai acionar o seu jurídico para procurar reverter essa situação, entender o que está acontecendo, ver o que pode ser feito, porque a parceria entre Flamengo e Pixbet até então estava dando certo, mas claro, o Flamengo não tem nada a ver com problemas que a empresa está passando. Meio que o Flamengo lava as mãos nessa situação, a empresa realmente ela é independente, ela é por conta própria e tem que buscar entender e resolver essa situação. Vamos falar de contratações aí, porque o Lassina Traoré foi um nome especulado no Flamengo. O próprio José Boto, diretor técnico do Flamengo, disse que o nome do jogador estava em análise. Mas o que acontece? Hoje saiu aí a informação de que o Flamengo está se distanciando da contratação do jogador. Por quê? Apesar de ser um jogador novo, o Lassina Traoré ele sofre aí ao longo da sua carreira, da sua breve carreira, é novo, né? Ele sofre com algumas lesões, problemas físicos. A gente sabe que teve, infelizmente, um caso desse no Flamengo, que foi o Rodrigo Caio, que foi um zagueiro espetacular. Cara, eu adorava o Rodrigo Caio, adoro até hoje, né, nesse sentido de gostar do cara. Mas ele sofreu com muitos problemas físicos. Isso impediu que o Flamengo tentasse qualquer tipo de renovação com o Rodrigo Caio. Então, o Flamengo meio que está vacinado com essa questão. O Pedro, ele demorou, tem uma contusão séria, como foi essa agora que ele teve, não é, infelizmente. Então a gente precisa de um jogador que ele esteja aí com o seu porte físico bom. Claro que todo jogador se machuca, tem problemas ao longo da sua carreira. Então um jogador aí de Burkina Faso, de 23 anos, tem esse problema e o Flamengo, pelo visto, não vai comprar essa briga. Então está se distanciando aí da contratação e vai buscar outros nomes, tá? Isso aí é uma informação.
Claro que a gente precisa ver o desenrolar da situação. Vai que o José Boto insista em trazer ele para o Flamengo, aposte, assim como ele falou, se desse errado com o Felipe Luiz era para botar a culpa nele, ele compra também essa briga e fala, olha, vou contratar o cara sabendo que ele tem aí um histórico de lesão, tem problemas físicos, e se der errado, cobrem de mim. Vai que ele faça isso? Vamos ver se realmente o Flamengo não vai mais investir no jogador. Bom, falando ainda de José Boto, rapaz, na sua entrevista ele deu ali uma declaração bem forte, posso dizer assim, dizendo que em 2025 o CT do Flamengo ele não vai ser mais habitado por pessoas que não tem nada a ver com futebol. Então o que acontece? A gente sabe que nessa temporada, e assim como nos anos anteriores, por muito tempo, o Flamengo sofreu aí com um X9 que nunca foi descoberto, ninguém sabe quem era, e que vazava escalações e informações de dentro do clube, e agora o José Boto está meio com essa ideia. Por quê? Vamos vetar a entrada no CT. Se acontecer alguma coisa aqui dentro e vazar, foi alguém daqui. Foi um roupeiro, foi um preparador físico, foi o jogador, foi o técnico que informou para a imprensa, para alguém lá de fora. Então, essa restrição no CT é muito necessária. A gente já ouviu isso de outros presidentes falando, isso vai acabar, não vai ter mais. E não foi para frente. A gente sabe que não deu certo, não é? Vamos ver, com a atual gestão do BAP, com a ajuda do José Boto, seu braço direito aí, como diretor técnico do Flamengo, se esse tipo de situação realmente vai prevalecer. A entrada no CT vai ser vetada, se tudo vai ser bem restringido, e finalmente o Flamengo vai poder acabar aí com esse X9. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, vamos falar aí de mais uma atitude da nova diretoria do Flamengo, que é o quê? Barrar os benefícios que a Flabet dava para alguns canais do YouTube, para influencers do Flamengo. Aqueles canais que cobrem o Flamengo, colunistas do Flamengo, enfim. A Flabet, que é a casa de apostas do Flamengo, ela dava algum tipo de benefícios para esses canais. Seja formação, de contratação, problemas internos, pelo visto, era esse tipo de coisa. Eu não consigo ver outro benefício que a Flabet poderia dar para esse tipo de canais, para esses influencers. Então, se não for uma informação exclusiva de dentro do clube, algum problema interno, o que seria? O que poderia ser? Uma camisa de graça? Não, acho que não, né? Então tem que ser coisas realmente assim privilegiadas, coisas que só alguém de dentro do Flamengo dava. E além disso, a política de usar e dar espaço para influências não deve mais acontecer. Então aí a nova diretoria, né, passando o pente fino e tentando arrumar a casa. Muito bom, acho que o Flamengo tem realmente que botar os pingos nos i. Existe uma diferença abissal entre o jornalista e o influencer. Aquela pessoa que trabalha só com o YouTube, aquela pessoa que estudou o jornalismo, teve a parte profissional toda ali trabalhada, teve que fazer TCC, apresentar trabalho, escrever artigo, enfim. Existe uma diferença. Eu acho que quando você dá muita voz para pessoas que não entendem que você falar sobre um clube grande como o Flamengo, que é muito importante, que você não pode falar qualquer coisa, dá muito poder para essas pessoas, se torna ruim. Então o Flamengo está tentando aí se privar de qualquer problema e limitar os benefícios que esses influencers teriam com a Flabet. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já aproveita para deixar o seu like. Valeu, nação, até a próxima.